Paz do Senhor Jesus a todos. Estamos aqui para gravar mais um vídeo para nosso conhecimento. Segundo Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3 e o verso 16. Toda escritura divinamente inspirada, proveitosa para ensinar e para redarguir e para corrigir, para instruir em justiça. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Senhores e senhoras, uma coisa que me chama a atenção que nos dias odiernos que nós estamos vivendo, existe um certo conflito no meio evangélico. Qual conflito? Uns falam, eu creio só no Antigo Testamento. Outros falam, eu só creio no Novo Testamento. Outros falam que o que está escrito no Antigo Testamento só foi escrito para Israel. Aí o outro fala, eu só aceito o que está escrito no Novo. Meu irmão, a Bíblia tem 39 livros no Antigo, 27 no Novo, 66 livros. Todos os 66 livros que a gente carrega essa palavra foram canonizados, foram aprovados pelo Espírito Santo de Deus. Todos os 66 livros, está aqui, irmão, na palavra. Segunda carta de Paulo a Timóteo 3,16, toda a Bíblia foi inspirada. Quer dizer o que inspirada? Eu vou te explicar. Inspirada é que o Espírito Santo usou homens, o Espírito Santo de Deus usou homens que eles não escreveram de si mesmos. Esses homens escreveram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Inspirados, esses homens foram cheios, eles não escreveram dele. Deus aprovou os 66 livros da Bíblia. Se Deus aprovou, irmão, quem sou eu para reprovar a Bíblia? A gente já vai entender já. Vamos ler aqui, segunda carta de Pedro, 2 Pedro, capítulo 1 e o verso 18, nós vamos ver na Bíblia. Toda a Bíblia, Paulo está falando para Timóteo, toda a Bíblia, ela é aprovada por Deus. Toda a Bíblia, ela é canonizada. Toda a Bíblia. Agora, a gente vai ver aqui em 2 Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1 e o versículo 20 e 22, 20 e 21. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21, que diz assim: sabendo primeiramente isso, que nenhum profeta, nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade humana alguma, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. O que é que Pedro está dizendo? Que a Bíblia, ela não foi profetizada pelos profetas pelo que eles pensaram. A Bíblia não foi escrita por pessoas que estavam vou escrever uma Bíblia. Não, a Bíblia foi escrita e aprovada pelo Espírito Santo. Então, segunda carta de Paulo a Timóteo 3,16, que toda a Bíblia é inspirada. Toda a Bíblia é inspirada. Pastor, o Antigo Testamento foi escrito por judeu? Se a gente for observar, todo o Antigo Testamento, exatamente, foi escrito por judeus. Se a gente observar, a Bíblia, ela não foi escrita exclusivamente para nós hoje. A Bíblia não foi escrita exclusivamente para nós hoje, igreja. Mas o que é que acontece? Nós, quando lemos a Bíblia, temos que ler a Bíblia pelo Espírito. Como pelo Espírito? Você tem que orar e jejuar para ler a Bíblia, para poder o Espírito Santo te revelar a lição que tem naquela história. A história foi escrita para Israel? Foi escrita para Israel. Mas só que então, porém, dentro daquela história que foi escrita para Israel, tem uma lição que Deus vai falar conosco pelo Espírito. Porque toda a Bíblia é inspirada. Tanto o Antigo como o Novo, tudo foi inspirado pelo Espírito Santo. Pastor, mas não escreveu para nós, Jesus falou por discípulos. Mas você vai ter que ler
e você vai ter que ali, pelo Espírito, Deus vai te orientar uma lição. Por quê? Quando a gente olha o Antigo Testamento, quase todo o Antigo Testamento é tipo. Por exemplo, Isaac, tipo de Cristo. O servo que levou Rebeca para Isaac, o servo simboliza o Espírito Santo. Rebeca simboliza a igreja. Olha aí, olha o tipo. Rebeca é o tipo da igreja no casamento com Isaac. O servo levando Rebeca, Isaac representa Cristo que está guardando a igreja. O servo, o Espírito Santo que leva a Rebeca. Rebeca é quem? Igreja. Então isso é um tipo. Porque tem um antitipo, que o antitipo está no Novo Testamento e o tipo está no Antigo. Então, se a gente for observar, pelo mundo espiritual, você vai ver sim que a palavra está falando conosco. Tanto falou para Israel, mas só que hoje a gente vai ler e o Espírito Santo vai nos orientar também com a mesma palavra. A gente vai tirar lições para nós. Mas isso, irmão, tem que orar, tem que jejuar. Porque você não pode desfazer o Antigo Testamento, dizer que o Antigo Testamento só foi para Israel. Foi para Israel, mas tem lição para nós. Porque se a gente for observar dessa forma, então a gente não vai pregar mais a Bíblia. Se a gente for falar assim, o Antigo Testamento só foi para Israel, aqui o Novo Testamento, Jesus só falou para os discípulos, então você para de pregar a Bíblia. Então todo o texto que os pregadores pregaram na sua igreja, que pregaram do Antigo Testamento, então você fala, então eu não creio, porque toda a Bíblia é inspirada, mas tem que aceitar tanto o Antigo como o Novo. Lembrando só que a gente tem que ter cuidado com os costumes, com as leis que Deus passou para Israel. Nem tudo do Antigo Testamento a gente pode aplicar para nós, porque tem leis que até hoje prevalecem para Israel, então a gente não pode pegar todas as leis para nós, tá bom? Temos que tomar cuidado com essas interpretações. Por exemplo, o sábado, o judeu até hoje guarda o Shabbat Shalom, que é o sábado feliz, o dia do Senhor. Nós não temos necessidade de guardar o sábado, não é obrigação, mas para os judeus, Deus no sétimo dia deu de descanso para os judeus o sábado, que hoje se chama Shabbat Shalom, que é um dia de descanso, um dia exclusivo que os judeus separam para o Senhor. E nós, cristãos, raramente a gente separa mais o domingo. Se for olhar, o domingo é o dia que mais vai pessoas para o culto, é já chamado culto da família, o culto de domingo. Mas nós não estamos debaixo de lei, sendo obrigados a guardar o sábado. Mas toda a Bíblia, 2 Timóteo 3,16, é inspirada pelo Espírito. Toda a Bíblia. Você não pode excluir antigo, nem excluir novo, só crer no novo, só crer no antigo, não crer. Não, você tem que crer em toda a Bíblia, mas tem que ler com cuidado para entender o que o Espírito Santo quer te ensinar através daquele texto, através daquela história. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo.